A paz do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja, aí na sua casa, no seu trabalho, que o poder de Deus alcance a tua vida. Eu sou o professor Roberto Herculano, estou aqui mais uma vez para dar-lhe uma aula de teologia, da Escola Superior de Teologia Joaquim Palharim. Eu sou o professor Roberto Herculano e faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira. Isso mesmo, este homem de fé, que através deste canal tem levado aí a palavra de Deus, os seus ensinamentos, suas pregações maravilhosas, Eu te convido até, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, Ative aí, dê o seu joinha, ative o sininho de todas as notificações, para que o YouTube reconheça que você tem interesse em nossas postagens, ok? Muito bem, nós estamos iniciando hoje mais uma aula de teologia do nível expert. Hoje vamos iniciar o módulo 4, exatamente, matéria nova, sobre eclesiologia, parte 1, aula de número 53. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e que Deus vai abençoar muito, enriquecer a sua vida em conhecimento, ok? Antes, eu quero fazer uma oração em agradecimento a esta oportunidade. Então, eu peço que você, juntamente comigo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai bendito, amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua santa presença para conhecer os mistérios do Teu reino. Então, para isso, nós te pedimos, Senhor, na Tua graça, que Tu abra nossas mentes, nossos entendimentos, abençoa a vida de cada um que está assistindo agora, para que ele tenha o entendimento da Tua palavra, e através da qual esta pessoa seja ricamente abençoada com os Teus conhecimentos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade ímpar de estar aqui na Tua presença, de estar aqui louvando, glorificando o Teu santo nome, aprendendo mais sobre o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, porque nós cremos que assim será feito. Esta aula vai ser uma aula rica. Então, eu peço, Senhor, que Tu me dê conhecimento, Senhor, que Tu abra, Senhor, a mente das pessoas para que ela possa absorver os Teus conhecimentos, abra o entendimento de cada um, abra, Senhor, o meu entendimento para que eu possa, através dessa aula, transmitir aquilo que Tu quer falar para esta pessoa que está assistindo. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos iniciar mais uma aula, como eu falei para você, no módulo 4, ok? Então, você vai precisar da sua apostila e você vai precisar também da palavra de Deus para você acompanhar os nossos ensinamentos, ok? Então, vamos lá. Eclesiologia. O que vem a ser eclesiologia? O que estuda? Talvez você não tenha nunca ter ouvido falar nesta palavra eclesiologia, uma palavra tão bonita, mas ela tem um significado muito importante na vida do cristão, e nós vamos, no decorrer desta aula, aprender muito sobre isso. Então, o texto de hoje está baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, que fala o seguinte, acompanhe comigo, por gentileza. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observem que essa palavra pedra, ela vai aparecer em vários contextos aqui na nossa aula. Então você vai aprender este significado desta pedra. O que seria essa pedra? O que é que Jesus quer falar sobre esta pedra quando estava falando com Pedro, ok? Então, muito bem, o Senhor Jesus, ele nunca se referiu a Pedro
como uma pedra, né, na qual a sua igreja seria edificada. Não, Jesus é o fundamento, né? Ele é a pedra principal, né? Todos nós que cremos na palavra de Deus somos chamados de pedras vivas, né? Que forma esse, digamos assim, esse grande edifício espiritual, né? Que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero ler inicialmente um texto com você aqui na palavra de Deus, que está no Evangelho, está em Paulo, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo, por gentileza. Apóstolo Paulo, aliás, apóstolo Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Agora sim, glória a Deus, né? Acompanhe comigo. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Isso aqui para não ficar só nas minhas palavras. Então, muito bem. O templo em Jerusalém foi uma obra grandiosa, né? Então, para aquela obra foram selecionados materiais da mais alta qualidade. Isso mesmo, né? Não foi qualquer material, foi um material selecionado, né? Mesmo diante dessa escolha minuciosa, os itens, né, ali usados para edificação, eles não tinham vida, né? Eram objetos abstratos, né? Então, na nova aliança, a habitação do Altíssimo, ele se destaca, né, em superioridade. Então, os materiais que edificam a igreja são as pedras vivas, não é isso? Isto é, a casa de Deus, ela se distingue, né, do antigo santuário, né, porque ela é composta das pessoas que são salvas, né? Então isso significa que elas é que passam a ser o verdadeiro templo espiritual. Muito bem, continuando aqui na nossa leitura, acompanhe comigo, por gentileza. Eclesiologia vem do grego eclesiologia, né? Eclésia, ou seja, igreja, e logia, estudo. Logo, eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Que interessante, né? Então, a partir de agora, todas as vezes que você ouvir falar, né, ver falar da palavra eclesiologia, você já sabe que eclesiologia é o estudo da igreja. Muito bem. Nesta unidade, nós iremos aprender um pouco mais sobre a igreja fundada por Jesus Cristo, a sua noiva. Quando se fala sobre a igreja, não se refere a um lugar para adoração, mas a uma reunião de pessoas, corpos de crente em Cristo, que adoram e servem a Deus. Isso segundo o Gesler 2010, página 506. Refere-se também à igreja invisível, ou seja, cristãos salvos em todo o mundo, em todas as denominações e em todas as épocas. Está escrito aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Não vou ler o versículo de 1 ao 13 porque é muito extenso, ok? Até porque o nosso tempo não é muito favorável. E a igreja visível, ou seja, grupo de membros unidos na mesma fé, em tese em Cristo Jesus, em determinado local. Esta é uma referência sobre eclesiologia. Então, antes as pessoas se reuniam no sentido de haver uma assembleia, né, um ajuntamento de pessoas com determinadas finalidades, né? Então, a reunião, no caso, era uma eclésia, né? Uma eclésia, né? Então, tanto para as coisas seculares, quanto depois se tornou, né, uma designação
das pessoas que se reuniam para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, ok? Então, com o passar do tempo, foi tomando outro significado, a palavra eclésia, ok? Então, a palavra eclesiologia, né? A palavra eclésia tem um sentido amplo, né? Ou seja, é uma reunião de qualquer tipo, né? Tanto religiosa ou não. No texto inicial que nós lemos, no Evangelista segundo Mateus capítulo 18, né? É a primeira vez que o Senhor Jesus usa o termo, a expressão, né? Igreja. Olha que interessante, né? Muito bem, aqui na Escola de Teologia Superior de Teologia João Ribe Palharim, você aprende de verdade. Muito bem, o Senhor Jesus, ele fala, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei. Observe, né? A conjugação verbal aí está no futuro, edificarei a minha igreja, né? Olha que interessante. Mas é interessante também, amados, nós sabemos que aqui no contexto citado, né? Aqui na apostila do evangelista Mateus, capítulo 25, 1 ao 13, que eu falei a você anteriormente, ele fala aqui, essa passagem aqui fala da parábola das 10 virgens, né? Então, eu acho que muita gente já ouviu falar desta parábola. Aliás, Jesus falava muito por parábolas, né? Então, o evangelista Mateus cita várias parábolas, né? As quais nós também já citamos aqui em aulas anteriores, né? Então, essa parábola das 10 virgens, né, tem um significado muito importante na vida do cristão. Digamos assim, se você começar a ler, você vai perceber que é um alerta do Senhor Jesus, né, quanto à necessidade de estarmos sempre atentos ao seu retorno, ok? Interessante isso aí, né? Então, muito bem, vamos continuar aqui com a nossa leitura. Como todas as outras obras de Deus, olha só que interessante, a igreja não é uma ideia tardia, ele ordenou a igreja desde a eternidade, uma vez que Deus é eterno e imutável. O que quer que ele deseje, ele desejou imutavelmente desde a eternidade. Ele, no caso, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Tem umas referências bíblicas aqui, né? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós iremos ver já, né? Segundo Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17. Os decretos de Deus são eternos e finais, né? Carta de Paulo também aos Romanos, capítulo 11, 29. Ele é a origem e o iniciador de toda a salvação, inclusive dos crentes da igreja do Novo Testamento, pois somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Carta de, aliás, 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 2. E carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Ele conhecia não somente a igreja em geral, mas também cada pessoa em particular, que faria parte dela. A sua presciência é infalível e a sua providência é específica, detalhada. Aqui na terra, a igreja começou após o tempo de Cristo, mais especificamente no Pentecoste, mas o Antigo Testamento preparou tudo para a sua chegada. Embora terrenamente a igreja tenha começado depois do tempo de Cristo, o Antigo Testamento fez preparativos para ela. A igreja ordenada por Deus, desde a eternidade dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Gálatas 4, 4 e 5, segundo Geisler, 2010, página 506. Muito bem, então
olha que explicação maravilhosa, né? O próprio texto fala que a igreja foi um projeto de Deus, né? O nosso Deus, ele já havia projetado desde a fundação do mundo, né? Na carta de Paulo aos Efésios 1:4, né? A igreja veio surgir após a ascensão, né? Após a morte, a crucificação, a ressurreição do Senhor Jesus, né? Quando ele subiu ao céu, né? Então a igreja veio aí a surgir, né? Mais precisamente no dia de Pentecostes. É isso que o texto nos afirma aqui. Então, quando o Espírito Santo vem, então o Senhor Jesus nos escolheu para andarmos na presença dele. Portanto, foi a partir deste momento, né, que começou o chamado igreja primitiva. Já vimos falar muito sobre isso, né? O que é a igreja primitiva, né? Então, nas próximas matérias, né, que vai ser muito bom, muito edificante, né, nós vamos estudar, entrar de cara mesmo assim, nos aprofundar na história da igreja, né, nos tempos após a ascensão do Senhor Jesus até os dias atuais. Muito bem, continuando com a leitura. O próprio Jesus predisse a instituição da sua igreja no Novo Testamento, quando disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Esse termo aqui, grifa aí esse termo, Barjona, né? O que é isso, Barjona? Vocês prestem atenção que as pessoas, geralmente, né, que moram nas províncias, distante das cidades, né? O chamado interior do estado, né? Aqueles recintos pequenininhos, aqueles municípios pequenininhos, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Então, por exemplo, a pessoa conhece uma pessoa através do pai dela, através da mãe dela, através de um familiar. Então, ela chama assim, por exemplo, você conhece Antônio, né, de José, Antônio de Pedro. Então, esse termo bar significa de, né, na época. Então, aqui Jonas seria o pai, né, de Pedro. Então, o bar de. Então, Jesus se refere aqui como Simão, né, filho de Pedro, de Jonas, né? Simão Pedro, filho de Jonas, né? Bar Jonas, né? De Jonas. Então, muito bem. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que és tu, Pedro, Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Isso foi o nosso texto inicial, né? Mateus 16, 17, a parte B. Note que o verbo edificar está no futuro, indicando que não acontecerá, e Jesus se coloca como construtor da igreja. Notamos a veracidade dessas palavras ao relermos o texto no evangelista Mateus 16, 16 e 18, e também ao lermos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Então, você vai começando a entender, né, o que é este significado de pedra, né? Pedra principal, ok? Então, vamos lá. Preste bem atenção. Quando se inicia, quando nós iniciamos, né, uma obra, uma casa, né, a primeira coisa que nós lançamos ao solo para edificação são as paredes? Claro que não, né? Então, o mais importante, em primeiro, é alicerçar, ou seja, colocar as pedras, né? As pedras para que as paredes fiquem firmes diante da edificação. Não é isso mesmo? Então, pegou aí o entendimento do que Deus está falando contigo? Amém? Então, Deus escolheu o seu único Filho, Jesus Cristo, né, para ser essa pedra fundamental
sobre a qual o seu povo construiria a sua vida, né? Então, no Novo Testamento cita que o próprio Senhor Jesus sofreu e foi rejeitado por parte dos principais religiosos de Israel, né? Mencionado aí na parábola dos vinhateiros, né? Que está aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 10, né? Então, quem era, né? Quem foram os povos, os religiosos, como fala aqui, né? De Israel, né? Os grandes religiosos, foram justamente os escribas e os fariseus, né? Que sempre iam de encontro a Jesus, para que a palavra dele não fosse testificada, né? Mas quanto mais eles iam de encontro, mais Deus mostrava a verdade, né, para aquele povo. Então, vamos comigo aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 10, para que não fique nas minhas palavras, somente nas minhas palavras. Ainda não leste esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra foi posta por cabeça de esquina. Olha que interessante, né? Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam, versículo 12, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, e deixando-o, foram-se. Muito bem, então está aí, né, a parábola em que o filho e herdeiro da vinha, né, essa parábola aí, né, dos vinhateiros, né, eles são mortos pelos servos maus, né? Então, essa história aí, se você vai ler, você vai aprender muito, é muito interessante. Então, o Senhor Jesus, ele menciona que ele é a pedra rejeitada, né, pelos edificadores, né? Ou seja, no texto que nós falamos, né, pelos religiosos, ou seja, os líderes religiosos, né? Porém, mesmo diante dessa rejeição, né, foi um plano de Deus, né, salvar a humanidade do pecado. O Senhor Jesus, ele se torna a pedra principal, né, sobre a igreja, sobre a edificação para salvar os nossos pecados, né? Muito bem, continuando aqui com a leitura. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo é o que marca a fundação da igreja. Além disto, uma vez que todos os crentes que estão no corpo de Cristo são batizados nele, pelo Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A consequência é que a igreja não se iniciou antes que acontecesse o batismo do Espírito Santo. Pentecoste, né? Atos aos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Segundo Geisler, 2010, página 510. Esses crentes que fazem parte do corpo de Cristo são tanto judeus quanto gentios. Somos nós agora e os que viveram antes da nossa geração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 12. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Então, veja aí, vamos ver o que diz aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 12, 12. Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. Acompanhe comigo, por gentileza. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu vou ler mais uma vez para que você possa entender essa explicação, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. Acompanhe comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que explicação maravilhosa, né? Explicação maravilhosa é a forma com a qual
Paulo referiu-se a esse versículo. O que é que ele quis dizer, né? Segundo as Escrituras, a igreja é um corpo espiritual, né? Então, o apóstolo Paulo, ele usou aí, né, esse exemplo, né, do organismo humano, né? Que coisa, um exemplo muito ilustrativo, né? Ilustre, para ilustrar, né, essa explicação. Ele quis dizer o seguinte, que assim como o sangue, né, ele promove a vida, levando oxigênio para todos os membros do nosso corpo, né, cabeça, pé, mão e etc., né, o sangue do Senhor Jesus nos dá vitalidade e une todos que fazem parte do seu corpo. Esta é a explicação que Paulo quis dizer, né? Magnífico, glória a Deus. Muito bem, continuando aqui com a leitura. Jesus Cristo refere-se ao termo igreja apenas duas vezes. A primeira vez é em Mateus 16, 18, como eu falei anteriormente, né? Quando ele fala com Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro vem da palavra grega Petros, que significa pedras pequenas. No texto, a palavra pedra, sobre a qual Jesus edificará a sua igreja, vem também do verbete grego Petra, que significa rocha grande e firme. Ou seja, Jesus usaria pedras pequenas para colocar sobre a rocha, que é ele, para edificar a sua igreja. Ainda não lestes estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, 10, que nós lemos há pouco. Olha que interessante, né? Então, o Senhor Jesus, ele nunca se referiu a Pedro, né, como pedra na qual ele seria edificada, né? Então entenda só, quando o discípulo confessou, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, né, Jesus falou, bem-aventurado Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, e mais meu Pai que está nos céus, né, que nós lemos agora há pouco. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: meu Pai revelou a você, Pedro, que eu sou o Messias, a pedra angular, né, a rocha na qual a minha igreja será construída. É isso que Jesus quis falar com ele, né? Então Jesus quis falar com toda a humanidade, né? Então Jesus, ele é o fundamento, Jesus é a pedra principal angular, né? A rocha a qual estamos firmados, né? Nós que cremos na palavra somos chamados de pedras vivas, né? Conforme nós testificamos agora há pouco, né? Que forma esse grande edifício espiritual, ok? Então vamos continuar com a nossa leitura. Pedra de esquina, que você viu falar agora há pouco, vamos entender um pouco o que é isso? Ou cabeça de ângulo, a pedra principal de um edifício a qual toda a construção se apoia. Jesus em Mateus, isso quer dizer o seguinte: pedras de esquina, né, ou pedra de ângulo, é a pedra principal de um edifício, a qual toda a construção se apoia, né, a pedra principal. Jesus em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, citou as escrituras do Salmo 118, 22, 23, e mostrou ser ele a pedra. O apóstolo Pedro escreveu que Jesus é a verdadeira pedra, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes
A pedra que os edificadores reprovam, essa foi a pedra principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, né? Aqui está na primeira carta de Paulo, aliás, está aqui 1 Pedro 2,4, né? Segundo o Palharim, 2014, página 274. Além de ser a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada, Jesus é a cabeça do corpo, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. A segunda vez que Jesus refere a palavra igreja é em Mateus 18:17. Se recusar e ouvirdes, diz-o a igreja visível. E se também recuar, ouvir a igreja visível, considera-o como gentil e publicano. Nesse caso, ele está falando sobre a disciplina e o cristão quando ele peca. Olha que interessante. Então, vamos ver o que está escrito aqui, essa referência bíblica, né? Que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando ele, né, conferindo aqui com a apostila, e chegando-vos para ele pedras vivas, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós também, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que interessante, né? Então, o templo espiritual, ele sobrevive por toda a eternidade, né? Até os dias atuais. Pode vir o que vier, pode vir pandemia, fechou a igreja, funcionava não plenamente, mas agora funciona. Pode vir o que quiser, né? Pode vir o que vier, mas Deus jamais vai deixar o povo dele perecer. Deus é Deus, né? De ontem, de hoje, de sempre. O próprio Senhor Jesus é o fundamento, né? E os justos se sustentam nele. Então, esta obra invisível que ergue, né, por toda a eternidade, com a promessa de que nem mesmo as portas do inferno, né, prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Muito bem. Isso aqui é basicamente a iniciação, né? Digamos assim, a introdução sobre eclesiologia. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar muito sobre este assunto. Tenho certeza que você vai aprender muito. Se só a introdução você já viu tudo isso, né? Imagina o que vem aí pela frente. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na sua vida, né? Com a sua família, e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus, sobre os seus mistérios. Ainda aqui na página 4, temos aqui um questionário, tá? Que você vai responder. Se possível, você tira aí um print, faz um print, responde aqui mesmo na apostila e manda, né, para o seu professor. No caso, esta matéria você vai mandar para mim, ok? Professor Roberto Herculano, manda lá para o meu número, ou então você faz aí um rascunhozinho bem organizado, né, com o número da aula, com o nome da matéria, seu nome completo, né, e com as devidas respostas, bem como a questão discursiva que você vai fazer aí, 7 linhas. Então, a questão número 1 fala o seguinte: quando foi iniciado a Igreja de Cristo? Você leu aí, né? Nós aprendemos. Foi iniciado na criação, na chamada de Abraão, no momento em que se construiu o tabernáculo, no Pentecostes. Eu já tenho uma resposta, tenho certeza que você também tem a sua. A questão número 2, o que estudamos em eclesiologia, ok? Marca com um X aí a alternativa correta. O que é que você acha? O que é que estuda em eclesiologia? Estudamos acerca da Igreja de Cristo?
estudamos acerca do Espírito Santo, estudamos acerca das coisas, das últimas coisas, estudamos sobre o pecado. Então, eu falei várias vezes, nesta aula, sobre o que estuda eclesiologia, ok? Muito bem, a questão número 3, quem na palavra de Deus é considerado a pedra principal? Nós falamos várias vezes aqui também na nossa aula. Então, quem é na palavra de Deus que é considerado como pedra principal? A letra A, Paulo. Letra B, Jesus. Letra C, Pedro. Letra D, Moisés. Quesito número 4, quem constituiu o corpo de Cristo? Você vai marcar aí a alternativa correta. Então, quem foi que constituiu o corpo de Cristo? A letra A fala que somente os cristãos batizados com o Espírito Santo e que falam em línguas estranhas. A letra B fala que somente as pessoas perfeitas. A letra C fala que somente os evangélicos. A letra D fala que somente os que confessam ao Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a questão número 5, você vai fazer aí 7 linhas, como eu falei anteriormente, e vai nos mandar para que eu possa registrar aqui a sua nota. Muito bem. Vou reforçar aqui mais uma vez, um aviso: o curso de teologia do nível expert, tanto o nível expert quanto o nível master, é inteiramente grátis, Então, o pregador do telhado, ele banca tudo isso para você. Ele banca tudo, você não vai pagar absolutamente nada por isso, material didático, nada, absolutamente. Você termina o nível expert, o qual nós estamos estudando agora, sendo aprovado, você vai para o nível master e continua estudando, você não vai pagar absolutamente nada. Então, um curso a este nível aí fora está custando um absurdo, muito caro, cerca de 460 e lá vai por aí. Você pode pesquisar, uma faculdade de teologia é muito caro. Por quê? Porque tudo isso, tudo que nos rodeia hoje em dia tem custos, Você não pode viver, você não pode dar um passo sem pagar impostos, Você está andando, até está gastando as suas sandálias, seu sapato, você vai ter que comprar um sapato, você está pagando impostos. Tudo você come, está pagando impostos, você veste, está pagando impostos, Você nasce, cresce, morre, paga impostos. E não há ninguém que possa sair, apesar do livre-arbítrio que o nosso país tem. Você não pode sair por aí, pode até sair dizendo a todo mundo com o microfone: eu não vou pagar imposto, eu me isento de pagar imposto. Pode falar tranquilo, mas aí eu te pergunto: como vai ser os seus gastos? Como é que você vai comer? Como é que você vai vestir? Como é que você vai pagar as suas contas? Tudo tem que ser com imposto, ou seja, tudo isso tem custos, Então, apesar dos pregadores do telhado manter, custear esses estudos, nós mantemos essa obra com a sua oferta, Então, a partir do momento em que você se torna, deseja voluntariamente ser um pregador do telhado, você está ajudando muito a mantermos esta obra. Além do mais, que com certeza o seu galardão, a sua recompensa, você vai receber muito de Deus em você estar nos ajudando. Então, se você quer nos ajudar, se torne aí um pregador do telhado, Então, acessa aí uma dessas contas que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, ok? Acessa aí e escolha aí o melhor banco para que você possa fazer uma oferta e ser muito abençoado, com certeza, eu tenho certeza disso. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, dê aí o seu joinha, ative o sininho de todas as notificações. Isso vai ser muito importante para a continuação do nosso trabalho. Então, muito bem, estamos caminhando aqui para mais um final de mais uma aula de teologia, Hoje falamos sobre eclesiologia na parte 1 do nível expert, da aula 53 do módulo
4. Iniciamos hoje o módulo 4. Então, nas aulas seguintes, vem muito mais assunto, muito mais abrangente sobre esta matéria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, derrame uma bênção sobre a sua vida e toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco até o presente momento e até a próxima aula, querendo Deus. Um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus!